Os segredos da nossa época estão nos códigos dos games que jogamos. Os jogos falam muito sobre a época em que foram criados. Videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Uma forma de arte que nasceu num período de muitos medos. No one can foresee precisely what costs or casualties will be incurred. Não é legal que uma coisa como a tecnologia da Guerra Fria pôde, de uma maneira até contraditória, gerar uma coisa que transformou o bélico em diversão? Os videogames podem nos levar ao futuro de olhos bem abertos. É uma forma de arte muito complexa e poderosa. E o melhor ainda está por vir. O estranho é que tudo isso começou com o apertar de um botão. A era do videogame. O videogame é o futuro do entretenimento. Uma indústria multibilionária que arrastou o nosso mundo para o domínio digital. O videogame não é apenas arte, também é cultura, criatividade. Ele representa de várias maneiras uma estrutura bem mais complexa do que a de um bom filme. Para começar, as CPUs são ótimas hoje em dia e muito rápidas. As placas de vídeo velozes tornam jogos muito envolventes. As telas estão maiores e você se sente dentro do game. Atenção, câmera, Produzir um videogame hoje em dia é como produzir um filme. E ação. Envolve 100 ou 150 pessoas e custa 10 milhões de dólares. Corta mais uma vez. Desde o começo, os videogames têm sido um reflexo de sua época. Os videogames, como qualquer forma de entretenimento, permitem que as pessoas tenham uma perspectiva sobre a sua existência, sobre a existência humana. É isso que os livros, os filmes e, de uma certa maneira, a música faz. Nos dias de hoje, estar conectado é essencial. E mesmo não se tratando de videogames, apertar um botão faz parte da vida no século XXI. No entanto, apenas 50 anos atrás, os cidadãos de todo o mundo não queriam nem ouvir falar de um botão específico, o botão vermelho. A ideia que as pessoas tinham de apertar um botão na década de 50 não tinha nada a ver com videogame. Apertar o botão significava o fim do mundo. Eu morava perto de uma base aérea chamada Hill Air Force Base. A gente achava que era um dos grandes alvos. A gente sentia muito medo na Rússia. Havia até um curso especial nas escolas e depois nas faculdades que ensinava técnicas de defesa civil e como agir em caso de algum tipo de ataque de destruição em massa. The Cold War is becoming evident. With about 5 million Red Army troops and 2 million internal security. Os países viviam sob a ameaça da Guerra Fria. No início, a tecnologia da informática surgiu como expressão do medo coletivo. No one can foresee precisely what course it will take, or what costs or casualties will be incurred. A Guerra Fria era um permanente estado de conflito diplomático entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Chamava-se Guerra Fria porque, na verdade, nunca resultou em conflito armado. President Kennedy ordered a blockade of Cuba and demanded that Russia remove this threat to peace. A Guerra Fria se tratava de opor uma simulação contra a outra, e os jogos usavam a tecnologia da simulação. Ela é usada para imitar o mundo real e prever os resultados. Até certo ponto, era isso que acontecia em Washington e Moscou. Era uma versão global do jogo de batalha naval. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. A Guerra Fria não passou de uma simulação, porque a guerra não se concretizou. Só havia a possibilidade de batalhas no futuro, além do medo da guerra e de suas consequências. Estas simulações virtuais e os primeiros computadores da Guerra Fria refletiam os temores, mas não traziam alívio. O jogador não podia controlar os mísseis. As pessoas gostam de mundos previsíveis, com consequências previsíveis ou, pelo menos, consequências controláveis e da sensação de que, se você tiver habilidade, poderá controlá-las. Isso traz satisfação,
O mundo em geral é bastante incontrolável e, algumas vezes, até ameaçador. O primeiro jogo de computador logo surgiria com a tecnologia da Guerra Fria. E o mundo, simulado ou real, nunca mais seria o mesmo. Na década de 50, a Guerra Fria resultou no desenvolvimento de tecnologia computadorizada para simular lançamentos de mísseis e combates. Enquanto os preparativos para a guerra se intensificavam, um jovem físico que trabalhava em um laboratório nuclear mudou para sempre a visão que o mundo tinha do botão. Em 1958, William Willie Higginbotham, que havia trabalhado na primeira bomba atômica, transformou 2 linhas rudimentares e uma bola na primeira experiência interativa de entretenimento em computador, o tênis para 2. Todo fim de semana, as pessoas competiam para ver quem inventava a coisa mais legal. E Willie Higginbotham teve a ideia de transformar o osciloscópio em um jogo de tênis. Era a expressão de uma certa energia rebelde adolescente trabalhando em paralelo com projetos militares. Era um equipamento muito caro na época e foi transformado em um jogo. De repente, os computadores ganharam uma utilização que ia além dos cálculos militares. Mas conforme a guerra evoluía, também evoluíam os jogos e os jogadores. Laika, first space traveler, was ready for the takeoff. And here it is. Eu lembro do burburinho gerado pelos cachorros que foram para o espaço. Eu até me lembro dos nomes, sabia? Belga, Strelka, alguma coisa assim. Shortly after Laika's flight, the Russian Man in Space program began. The same centrifuge that tested Laika was now adapted for human experiments. Com certeza, o voo de Gagarin foi um grande evento em 1961. Major Yuri Alexeyevich Gagarin was launched into orbit around the Earth. Yuri Gagarin deu o primeiro passo para a conquista do espaço pela União Soviética. Mas os norte-americanos estavam bem perto. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. A Guerra Fria se transformou em corrida espacial. E influenciou profundamente Steve Russell, um programador do MIT, que levou o videogame para um novo domínio, criando sua própria guerra espacial. A corrida espacial estava nos noticiários e, lógico, naves espaciais decolando e explodindo era uma coisa difícil de não se notar. Além disso, eu tinha acabado de ler uma série de histórias em quadrinhos. Eram historinhas de ficção científica que mostravam os heróis voando pela galáxia e inventando novas tecnologias enquanto eram perseguidos pelas forças do mal. Antes de combater as forças do mal, Steven Slug Russell precisou aprender a dominar o desajeitado computador PDP-1. Este é o PDP-1, o primeiro computador que eu conheci. Como qualquer PC moderno, ele pode ser ligado com um único toque. Na época era considerado um microcomputador porque era tão pequeno quanto uma geladeira. Custava $120 mil e fazia operações simples como digitação e funções de calculadora. Os programas eram caros, então ele era uma máquina de escrever e calculadora bem cara. Ele não fazia nada de espetacular, era meio sem graça. Então devem ter pensado, não, a gente pode fazer uma coisa bem mais legal com esse PDP. A gente acabou inventando 2 naves espaciais que jogavam torpedos uma contra a outra. Ah, legal. Mas isso tá meio chato, não dá pra explodir nada. Se Tênis para 2 era uma distração despretensiosa da Guerra Fria, o jogo de Steve Slug Russell era uma expressão direta da corrida espacial e do medo generalizado da guerra espacial. Era um reflexo da época. Existia aquela paranoia com os soviéticos, um medo de os comunistas atacarem. O jogo atingia diretamente o inconsciente coletivo da sociedade. Dizia, estamos com medo, a guerra pode estourar. Foi um acontecimento notável e à frente do seu tempo, e ele me influenciou profundamente. Foi o jogo de computador mais popular durante 2 anos, até porque era o único que existia.
A compilação de instruções do jogo era passada de programador para programador. Qualquer instituição com um computador PDP-1 inevitavelmente tinha uma versão de Space War. Ele se tornou um programa aberto e nós dávamos cópias das instruções para qualquer um que pedisse e quisesse. Eram caras jovens, na faixa dos 20 anos, e faziam parte de um grupo que pode ser considerado a primeira geração de hackers. Era menos rebeldia do que curiosidade. Afinal, havia tanta coisa nova para inventar. Era como um brinquedo de blocos de montar, só que com muitas peças diferentes. A gente podia construir coisas. Uma das coisas que Steve Russell construiu serviu de base para aquilo que se tornaria a parte mais importante de qualquer experiência com videogame: o joystick. No começo, os controles eram os botões do console. Depois, os caras do clube de aeromodelismo inventaram uma caixa de controle usando peças de telefone. Steve Russell também foi o primeiro programador a colocar a destruição na tela. Olha, uma coisa que às vezes digo é que eu lancei a maldição do videogame sobre o planeta. Com os conflitos da Guerra Fria na Coreia, em Berlim e no Vietnã, a década de 60 ameaçou levar o mundo ao caos. E a televisão estava presente para documentar os lances do combate. Mas não havia como interferir no que acontecia na tela. A televisão nos mostrou cenas de completo desespero. A TV havia se tornado a visão do napalm e das criancinhas vietnamitas correndo das bombas. A televisão virou uma máquina da dor. E uma máquina da dor que não permitia nenhum tipo de interferência. Many U.S. colleges see the Nixon move as a red flag. They'd been demanding that the U.S. get out of Southeast Asia. Naquela época, na década de 70, a televisão era uma mídia muito passiva e fria. And Nixon seems now to be digging in. It's like putting a match to a giant fuse, zigzagging across the nation. A televisão era uma fonte estática de notícias ruins, que um homem e uma ideia mudariam para sempre. E de repente o videogame se transformou numa mídia atraente. Você podia controlar o que estava na tela. Ralph Baer, considerado um dos maiores inventores no mundo do videogame, criou o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey. Acho que a principal diferença entre o que os outros fizeram e o que eu fiz foi que tive a visão de que existiam 40 milhões de televisores no país que não faziam nada além de sintonizar 2 ou 3 canais locais. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. Eu não conseguia acreditar. Eu pensava, em casa? Na televisão? Videogames? Esse é um mundo maluco. Esse negócio é o futuro. Mesmo antes de mudar a cara da televisão, Baer havia vivido a realidade da guerra. Ele fugiu da Alemanha nazista com a família antes do Holocausto e depois se alistou para lutar na Segunda Guerra ao lado dos norte-americanos. O fato que influenciou profundamente Baer e a história do videogame foi a sua transferência para a Normandia, na França, onde trabalhou como interrogador. Lá viveu cercado por ferramentas de guerra. Havia armas por toda parte. A maioria havia sido trazida do norte da África pelos britânicos. Para todo lado que olhava eu via armas. Eu me sentia atraído pelas armas de fogo. Elas têm história, são fascinantes e são objetos mecânicos. Eu voltei da guerra com 18 armas. Pequenas armas de fogo. Mas Baer havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Uma habilidade que o levou para a Sanders Associates em 1958. Na época, os eletrônicos serviam para defesa. E Ralph Baer era um jovem engenheiro que trabalhava ali com formação em tecnologia da televisão. Baer foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria. Mas em seguida começou a trabalhar com a caixa marrom. Era o protótipo do primeiro console caseiro de jogos, o Magnavox Odyssey. A caixa vinha com 7 jogos diferentes e permitia a ligação de diferentes acessórios. Nós produzimos um jogo que era fascinante e ele sobreviveu. Pode ser jogado até hoje porque ainda é divertido e usa somente símbolos rudimentares na tela. Vamos usar uma estratégia conservadora e ver no que dá. Vou tentar a jogada inglesa. Ups! Droga!
Ralph Baer mudou para sempre a maneira como o mundo vê a televisão. E assim como aconteceu com os pioneiros, toda a diversão era financiada por dólares norte-americanos. Quem trabalha em empregos sérios e tecnológicos está sempre em busca de diversão no trabalho. E foi assim que o videogame nasceu. Alguém resolveu brincar com o osciloscópio e acabou inventando o tênis para dois. E o Ralph Baer, principalmente, que trabalhava em um ramo tão sério, eu imagino que de vez em quando ele parava um pouco para curtir toda aquela tecnologia com que trabalhava, em vez de usá-la apenas para destruição. Como qualquer outra indústria tecnológica de hoje, a indústria do videogame não existiria se não fossem as Forças Armadas. Foram os militares que investiram em pesquisa com computadores na Segunda Guerra Mundial para calcular trajetórias de mísseis, por exemplo. A indústria do videogame e as Forças Armadas estão juntas desde o início. Okay, I got you. Driver up, fire. No final dos anos 60 e início dos 70, o movimento da contracultura fez surgir uma nova geração de empreendedores do videogame. Nolan Bushnell, fundador da Atari, foi um dos primeiros. Foi a Era de Aquário. Nós queríamos construir uma nova ordem mundial baseada em amor, harmonia e coisas desse tipo. Isso fez parte da ética da Atari no começo. Foi por causa da nossa juventude e também por causa da cultura em voga que era correr o risco. Havia uma conversa de que poderíamos morrer a qualquer momento. Havia uma atitude de aproveitar a vida ao máximo e de não deixar nada para amanhã. Nós fazíamos parte dessa cultura. Por que não fazer o mesmo? Quando se discute quem foi o criador do videogame, existe muita controvérsia, mas ninguém discute quem criou o negócio do videogame, a indústria do videogame. Foi Nolan Bushnell. Ele foi o primeiro cara a dizer: "Ei, a gente pode ganhar dinheiro com isso."